Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Elias, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer mais um vídeo do canal Fala Glauber Podcast, em que ele entrevista o Peter Turguniev, que é o cara lá do canal Ancapso. É o anarcocapitalista mais querido do Brasil. E nesse podcast eles estavam ali discutindo sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e teve uns momentos que o Peter ficou um pouco exaltado, e eu estou trazendo porque eu achei interessante, porque eu não tinha visto ele dessa forma, hein? Então vamos lá, criou um certo constrangimento ali durante a entrevista, mas o Glauber, que é um cara bastante experiente, né, em podcasts, acabou colocando panos mornos ali e conduzindo muito bem a situação, não deixou a situação desarnar. Teve uns momentos ali até que o Peter quis sair da entrevista, e eu achei que até ia acontecer isso no momento que eu estava assistindo ao vivo, né? Então vamos lá, vamos acompanhar. Segue aqui o vídeo. Vamos lá. É por isso que eu falo para vocês, é isso que você está errando. Você está errando no... Tudo bem, eu entendo a tua dedicação e a minha intenção não é te causar constrangimento. A minha pergunta é... Não, você não está me causando constrangimento, Sim. você está me causando nojo. Nojo. Pesado, porque esse tipo de pergunta é uma coisa idiota que não passa para a próxima parte, porque tá isso daqui. Eu não vou conseguir continuar desse jeito. Cara, quando eu chego nessa condição aí, velho, quando eu chego nessa condição é porque eu estou já sem muita paciência, entendeu? Já aconteceu comigo em algumas discussões, evidentemente pode acontecer com qualquer um, acho que com você já pode ter acontecido. Comigo já aconteceu, e quando chega nesse ponto aí, cara, é muito difícil reverter, né? Mas acompanha aí pra você ver como o Glauber conduziu bem. Olha só. Não, tudo bem, cara. De fato, né, esse ponto do Zelensky e conversar com Xi Jinping mostra que é o padrão Índia, né? Ó, se você não me der, se eu não tiver interesse contigo, eu converso com outro. Né? Não deixa de ser uma forma de pressionar o Trump. Agora, uma indagação que eu tenho para te fazer é o seguinte: a vontade do Zelensky na paz, a vontade do Zelensky no conflito. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não estou aqui fazendo interpretação se ele está ganhando, se ele está lucrando, se ele está desviando, nada disso, mas o sentido é: ele tem um povo, ele tem um país. No momento que você fala isso, você já está implicando. Já? Olha só. Nesse ponto aí, eu dou razão pro Peter Turguniev, já de cara. Ele não falou nada, mas falou tudo ao mesmo tempo. Cara, como é que o Zelensky pode estar a fim de ter paz se em nenhum momento foi oferecido a ele uma paz realista, em que a Rússia pudesse devolver os territórios ocupados? Em nenhum momento. Quer dizer, a galera cria essa narrativa de que o Zelensky não quer paz, né? Mas... Só um instante. Que o Zelensky não quer paz. Mas imagina, o cara foi invadido, o país do cara foi invadido, e querem que ele simplesmente abdique das suas terras para Putin, para a Rússia, né? E nesse ponto aqui eu dou razão pro Peter, viu? Olha só, vamos continuar aí vendo o que ele vai falar. Porque assim, ele tem uma liderança, ele tem um reconhecimento mundial, e ele é o cara que não aconteceu o que você acabou de falar. Que você disse o quê? O Putin acreditava que ele ia botar a tropa na Ucrânia e o governo ia cair, ele ia botar um dele, só que o inesperado, né? Nessa leitura, o Zelensky ficou. Então, quando o Zelensky fica, ele fica muito forte. Ficou muito forte, sem dúvida. Quando vem todo o apoio, então o Zelensky ele tem aquele papel dentro da Ucrânia, e aí ele vai expandir isso para o mundo todo, como o cara que sustentou, o cara que se negou a sair do país. Que protegeu a Europa, porque não tenha dúvida, se a Rússia toma a Ucrânia, ela vai querer os países bálticos, vai querer a Polônia, vai querer a Europa. Sim. Nesse ponto aqui é interessante ele citar essa questão, porque muita gente está fazendo como aconteceu lá na Segunda Guerra, né? Não sou especialista em história, não sou professor de história, antes que venham me cobrar isso aí. Mas assim, o que a gente conhece da história é de que os países na Segunda Guerra acabaram cedendo
cedendo para Hitler, deixando ele agir, tomar lá os territórios e ninguém fez nada, né? Eu acho que da mesma forma estão tentando fazer isso agora na situação da guerra da Ucrânia, né? Ceder aí para o Putin tudo que ele quer. Não, deixa dar um pedacinho da Ucrânia para ele, que ele vai ficar quieto. Ele não vai fazer mais nada. E esses dias eu acabei vendo um vídeo em que há uma suspeita de que a Rússia invada a Lituânia até o final desse ano, né? Então, vamos esperar até o final do ano para ver se isso vai acontecer ou não, né? Mas eu acredito que a Rússia não vai parar. Eu acredito que ela vai continuar querendo mais e mais territórios, né? Então, assim, a galera querer que o Zelensky abdique das suas terras em favor de uma paz que eu acho que não vai ser duradoura, não é um bom negócio, né? Vamos lá, vamos seguir. Então, assim, isso foi o que aconteceu. Agora, a gente pode fazer duas interpretações. Acreditar 100% na boa intenção de libertar o povo, ou a gente também pode ir para o cálculo político, né? Porque dentro de um cálculo político, enquanto tiver guerra, o mundo todo jogando dinheiro lá, a capacidade dele de produção, tudo isso. Cara, que dá para crueldade pensar. você falar isso. Não, é uma pergunta. O povo morrendo ali na frente. Mas o Putin é a mesma coisa. Não é de forma alguma. Não é de forma alguma. O Putin começou a guerra. A Ucrânia não invadiu ninguém. O Putin decidiu invadir a Ucrânia. Eu entendo. Isso a Ucrânia é vítima. Não tem esse negócio de, mas está ganhando, não sei o que. Que é isso, cara? A Ucrânia foi invadida, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Eu entendo, olha só. A minha comparação não é na origem, quem começou, quem invadiu, não é isso. Não, mas isso é importante. É por isso que eu falo para vocês. Perfeito. É isso que você está errando. Você está errando no ponto de não entender que existe um agressor e existe uma vítima. Eu já entendi. Eu estou dizendo o político, né? A liderança política. Por exemplo, esquece guerra. A Venezuela não está em guerra com ninguém. Sim. O venezuelano, o Maduro, como líder venezuelano, não quer sair do governo. Sim. Brasil não está em guerra com ninguém. Tu acha que o Lula quer sair do governo? Também não quer. Aí tem as vias democráticas, tudo isso é eleição. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, tem eleição na Ucrânia. Não, só quando acabar a guerra. Isso, perfeito. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, a manutenção do cessar-fogo, o fim da guerra. Vou concluir. Com a expulsão dos russos da fronteira ucraniana, tem a eleição na Ucrânia, sim. Isso. A partir do momento que tiver o cessar-fogo, a evolução do cessar-fogo, e se chegar no fim da guerra, tem eleição. Sim. Só que o fim da guerra, a minha pergunta assim, não é... Tudo bem, eu entendo a tua dedicação e a minha intenção não é te causar constrangimento. A minha pergunta é... Você não está me causando constrangimento, Sim. Você está me causando nojo, cara. Nojo. Porque esse tipo de pergunta é uma coisa idiota que não faz sentido. Houve uma agressão. Existe um lado agressor e um lado vítima nessa guerra. Não é essa questão de, não, mas pode estar ganhando, pode estar perdendo, não sei o que lá. Isso é uma vergonha, essa pergunta que você está me fazendo. Passa para a próxima parte, porque tá isso daqui. Eu não vou conseguir continuar desse jeito. Tudo bem. Olha só, ainda que a pergunta tenha sido com certas intenções aí, né? Porque a galera tem essa questão, né? Fica querendo colocar a culpa no Zelensky, né? Sendo que ele não tem culpa alguma, né? Eu tenho certeza que se a Rússia tirasse as suas tropas dos territórios que foram ocupados, o Zelensky deixaria de atacar a Rússia, né? Desde a Crimeia, Donbass, toda aquela região que foi tomada ali na Ucrânia, se a Rússia sair, no outro dia Zelensky vai querer a paz. Então, na verdade, quem não quer a paz é o Putin. Mas as pessoas ficam dizendo, o Zelensky não quer a paz, não quer a paz, né? Inclusive, os governos ficam falando isso, né? Alguns presidentes ficam falando, que o Putin, o Zelensky não quer a paz. Ele quer a paz, mas ele quer os territórios de volta, né? Então você ficar colocando qualquer situação que diga que o Zelensky não quer a paz, isso não é real, cara. Isso aí, na verdade, é quem gosta da Rússia e quer levantar isso aí como uma narrativa
para dizer que o Zelensky é tão culpado como Putin. Cara, você dizer um negócio desse aí é como você dizer que o assaltado é culpado pelo assalto. Tem participação nisso. Ah, você estava andando na rua, dando bobeira, e veio lá o assaltante e te assaltou. A culpa não é da pessoa que está andando na rua. A culpa é do cara que veio e assaltou, cara. Isso me lembrou uma vez um colega, aliás, uns colegas lá no trabalho, falando sobre uma situação de que um aluno havia sido expulso da sala de aula porque estava com a camisa da seleção brasileira. E aí disseram que a culpa era dele, porque ele com aquela camisa de seleção brasileira ali estava representando os bolsonaristas e tinha que ser expulso realmente da sala. Então, olha só o que se passa na cabeça das pessoas, né? Você não pode mais vestir uma roupa que você queira, que você é culpado de estar num determinado ambiente. E ainda quiseram reforçar esse argumento de que a pessoa estava errada, dizendo o seguinte: imagina que você entra numa favela e você é morto. A culpa é de quem? A culpa é sua porque entrou na favela, não dos marginais, dos traficantes que mataram a pessoa. Olha só o pensamento desse povo. Dá para compreender isso aí? Então é a mesma coisa que estão fazendo aqui com o Zelensky, infelizmente, né? Estão querendo atribuir culpa ao Zelensky, sendo que ele não tem culpa nenhuma, né? Toda essa invasão foi feita pelos russos. Não segue o vídeo. Cara, agora, se te causa nojo, Sim. eu acho que é um sentimento muito forte para um governante, né? Que a gente está debatendo. Eu não sou governante. Pois é, se eu fizesse uma pergunta para você, se eu me referisse ao Peter, Sim. eu até entenderia você sentir nojo ou qualquer outra coisa, porque eu estou me referindo Meu a amigo, você. é pela Mas, lógica da coisa. É a lógica da coisa. Não sou eu, não é o Zelensky, mas não é ninguém. lógica. É a Eu tô lógica. te dizendo o seguinte: pessoal, houve um agressor que invadiu um país. Não há justificativa para Eu sei, isso. Não Peter. tem alternativa. Sim, Peter, mas assim, então a gente está conversando, a gente está... Me explica um negócio. Por que o Putin não quer ficar no poder, não? Eu entendo que sim, com certeza. Então, exatamente. Por que você levanta o Zelensky? Não, eu não fiz isso. Porque, veja, se o Vamos Putin lá. quiser acabar com essa guerra, ele acaba agora. Ele tira todos os soldados dele Perfeito, da fronteira mas ele não quer. e acabou. Ele não quer. Ele quer. Então, por que você questiona o Zelensky? Se você deixar, eu posso te explicar. O Putin, vou falar do Putin. O Putin quer O Peter aqui realmente tá sem paciência, né? Deixa o cara explicar, velho. uma vantagem, ele quer uma invasão, ele quer explorar aquele território que não é dele. Ele foi lá e botou a tropa dele e tá guerreando. O Maduro, eu vou chegar no Zelensky, tá? O Maduro quer se perpetuar no poder. Ele fez um combinado com o judiciário, ele fez um combinado que já vem desde a época do Chávez com as Forças Armadas, e ele continua. Venezuela tem petróleo, tem riqueza, tem tudo isso. O povo está sofrendo, ele está rico. Eu não vejo como ofensivo ou como nojo. Da mesma forma que eu consigo enxergar isso do Putin e do Maduro, eu fazer uma pergunta ou ainda quem conclua que sim sobre o Zelensky, porque eu não consigo ver diferença. Eu tô tratando 3 nações, cada uma com a sua motivação, cada uma com o seu sofrimento. Não é a mesma coisa. O Zelensky é vítima dessa guerra. Sim. Você está virando Exatamente. para uma Eu posso te dar um mulher outro que está sendo exemplo. estuprada Não fiz e isso. Sim, Não. você está falando exatamente isso. Eu vou te dar um outro mas exemplo, você aí, então. Você também Tá está bom. querendo que esse estupro continue, né? Você Beleza. está sendo estuprado aí, mas Vou te dar um exemplo. aproveita e gosta. Você está estuprando aí. Não faça isso. Eu vou te dar um exemplo. É exatamente o que você está falando para mim. Aí eu acho... Exatamente o que você está Não falando. é pra mim. exatamente. Nesse caso, justifica o nojo. E eu vou estar junto contigo. Não. pronto. Exato. Se tem uma... Exatamente. Falando. Calma aí. Isso é o que está acontecendo com a Beleza. Ucrânia. Posso te dar o outro exemplo? Zelensky é o representante do povo da Ucrânia, eleito, empossado, ilegal. Ok. Ele está justamente Perfeito. defendendo esse aspecto. Ele é a vítima. O povo ucraniano é vítima. O Zelensky também. O Zelensky é ucraniano, é o representante do povo ucraniano. Tá bom. O povo morreu. O povo, no teu exemplo aí, que não tem nada a ver com o que eu falei, pode ter sido estuprado. O Zelensky não foi. Ou foi? Como não? Foi destruída uma boa parte da Ucrânia, um monte de Então coisa. tá bom. Não, inclusive aí, cara, que o Glauber tá falando
Não procede, porque assim, o Zelensky está sendo altamente exposto, né, em toda essa situação. Como que o cara não está sofrendo? O cara passou uma vergonha danada na frente do Trump um dia desse. Como é que o Zelensky não pode estar sendo prejudicado nessa situação? Claro que está. O cara deixou até a carreira dele. E inclusive aqui até o Bolsonaro, um dia desse eu vi falando, acho que era no Inteligência Limitada, que falando sobre o Zelensky. Rapaz, o Zelensky é um humorista. Pô, o que tem a ver isso aí, cara? Se o cara for um humorista, o importante é o trabalho que o cara tá fazendo agora e tava fazendo à frente antes da guerra, tava fazendo à frente da presidência, né? Antes da guerra e agora. O que tem a ver se ele for um humorista um dia? Não tem nada a ver isso aí. É tipo aquele ataque à pessoa, né? É um argumento ad hominem, né? Que chamam. E você, ao invés de você falar da situação, como ele está conduzindo, vai falar sobre a pessoa, né? Querer ofender a pessoa. Então, assim, não faz sentido o que os caras estão dizendo aqui, né? Até me perdi. Vamos lá. Bom, Destruída. o brasileiro está com fome, o venezuelano está com fome. O Lula e o Maduro estão com fome? Eles também são representantes. Não, mas é diferente. O Lula e o Maduro não foram agredidos. Lembrei. Falar que ele não está sendo prejudicado, né? No caso, claro que está, cara. O Lula e o Maduro não foram agredidos. Eu já entendi. Há uma diferença. Eu vou te dar um exemplo de um povo agredido. Diferença. Eu vou te dar um exemplo de um povo agredido. Israel foi invadido pelo Hamas. Foi. Ou qualquer outro povo que foi invadido. Exatamente. Chegando lá, você vai ter um ambiente de guerra e você vai ter uma suspensão de eleição. Não estou dizendo necessariamente Israel, como qualquer outro povo. Vão ter disputa bélica de um país com outro, vão ter disputa de interesse geopolíticos. Olha só. E vão ter disputas também internas entre grupos. Lógico. Vai ser construída uma narrativa por um opositor ou por quem não está satisfeito com aquele regime. E nessa disputa, questões vão ser colocadas sobre o nome. Não, se porque, você olha só, entende... Israel é exatamente o caso. Eu sei. Existe uma oposição em Israel. Existe gente que não gosta do Netanyahu em Israel. E, no entanto, mesmo a oposição não fala nada, não critica. Por quê? Porque não quer. Estamos em guerra. Durante a guerra, você deixa quieto. Depois que acabar a guerra, aí você discute o que tiver que discutir. Eu sei, Peter. É o que vai acontecer com o Zelensky. Enquanto tiver a guerra, não tem esse negócio. Depois que acabar a guerra, aí tudo bem, tira o Zelensky, xinga ele, chama ele do que quiser. Acabou a guerra, resolvido o problema. Até lá, o Zelensky é o representante do povo ucraniano. A minha indagação e a minha pergunta é no sentido, entendendo todo esse cenário, com todos esses exemplos que eu estou te dando, vão ter opositores que podem... Não tem. Tá bom. A Yulia Tymoshenko e o Poroshenko estão do lado do Zelensky, falaram que estão do lado do Zelensky no sentido de que não querem a troca do Zelensky, não querem que tenha eleição agora. Depois que acabar a guerra, depois que a Ucrânia recuperar os territórios e acabar a guerra, aí é outra história. Então, agora tu me deu uma resposta. Se eu faço a indagação, tu acredita que pode ter um interesse, né? E não ter uma intenção genuína, porque eu não estou falando do povo, eu estou falando do político. E o político, quando você olha, mesmo geopolítica, ou até aqui no nosso caso, geopolítica em conflito bélico, Israel ou qualquer outro lugar, esses caras vão em algum momento, depois de todo esforço de guerra, depois do povo morrer, eles vão ter oposições que vão falar assim, ó, esse cara está trabalhando... O Putin não vai ter oposição. Putin não vai ter oposição. Sabe por que o Putin não vai ter oposição? Porque ele é um ditador de merda. Por isso que a minha pergunta foi o Zelensky. E é por isso que o Zelensky é melhor do que o Putin. É por isso que é um absurdo. O pessoal que fica inventando. Que o Zelensky comprou mansão, não sei onde. É mentira. Bom, primeiro, é mentira porque o Zelensky já era muito rico antes de se tornar presidente da Ucrânia. Ele já era um empresário de muito sucesso lá na Ucrânia antes disso. Então ele não tem que comprar mansão em lugar nenhum. Se ele quisesse comprar, ele comprava, mas ele não tem mansão em lugar nenhum. É propaganda russa. E segundo, que essa ideia de que ele está se mantendo no poder por conta disso é falsa. Até a oposição prefere... Até o Zaluzhny, que ganharia de uma eleição eventualmente com o Zelensky nesse momento, quer o Zelensky continuando como presidente. Então é uma coisa que, sinceramente, é só propaganda russa isso. Não, perfeito, então. Cara, interessante isso aí. Vamos lá. O pessoal fala tanto assim de que a Ucrânia que gera narrativas, né, que faz propaganda. Mas será que ainda não está claro, cara, que a Rússia, durante todos esses anos, vem fazendo aí, mantendo o Putin como um ditador? O cara já eliminou dezenas de opositores aí.
dezenas de opositores, é sabido já isso há muito tempo, muito antes da guerra contra a Ucrânia, e as pessoas ainda insistem em acreditar no que a Rússia diz, cara, no que a Rússia fala. Será que não é tão simples de ver que aquele regime ali não pode sair nada honesto, né? E as pessoas ainda acreditam nas narrativas da Rússia contra a Ucrânia. Cara, eu fico impressionado, entendeu? Eu acho que eu fico na mesma, acho que na minha sintonia mental é a mesma do Peter Turguniev, porque, vixe, não é possível. Você não consegue ver a realidade do que é o regime russo, cara. E ainda você vê pessoas aqui de direita, cara, se dizendo a favor do Putin. Como é que pode, velho? Eu não consigo entender não, velho. Vamos lá. Então, se não temos oposição ao Zelensky e se não temos... Você não quer falar do Reg7 e do vazamento dos americanos? Vamos falar, porque, pô, cara, isso é uma coisa vergonhosa, meu amigo. É uma coisa vergonhosa que aconteceu. Bom, é isso. Ô, Peter, olha só, cara, você subiu o tom comigo aí. Além de você... A audiência subiu, hein? Me interpretar mal, o chat aqui, pô, não gostou não, cara. Não gostou? Não gostou não. Inclusive, pô, por conta da tua energia, eles estão sugerindo que, pô... Nada. Eu não sou debatedor, né? Não, porque eu não quero apanhar, eu vou levar a pior, né? Mas assim, para com isso. Eu vou levar a pior. Mas assim, cara, na minha posição aqui, como entrevistador, eu sou um cara, né? No React, eu tô sozinho. Né? Como entrevistador, eu tenho que, pô... no confronto ali, quem tem que perder sou eu, pô, porque tu veio aqui, tu é meu convidado, a casa é minha, eu sou anfitrião, né? Perfeito. E eu entendo as suas questões, mas aí o público tá sugerindo um debate aqui, cara, porque esse cara com essa energia toda tem que debater com alguém. Não vai ser eu, né? Porque eu sou entrevistador. Aí, pô, tu já debateu com alguém, cara? Já debati há um tempo atrás com um tal de Nilman lá no Flow, não, foi no Monarch Talks e coisa no Monarch, pô. No Monarch, foi sim. Mas eu não gosto muito de debater não, cara, porque eu vou falar pra vocês, eu tenho posições muito firmes e eu não sei se acrescenta muita coisa esse negócio. Eu não acho que esse tipo de coisa mude alguma coisa, né? Pois é, se tu fala do jeito que tu falou comigo num debate, o cara vai jogar mais ficha também, porque eu não jogo, eu não joguei. Pô, mas deu audiência, não deu audiência? Não sei, cara, eu não sei, mano, volta, como é que foi? Esse negócio foi combinado. Mano, volta, como é que foi, mano? Apostaram quantas fichas aí que o Glauber ia apanhar, mano? Para de reclamar. Parece que não deu view. O Glauber mais o quê? Conta aí, mano. O Glauber não ganhou view com a parada aí. O Mano Volta é o termômetro. Fala, Mano Volta. Bom, a rapaziada ficou meio ressentida com o Peter, né? Pô, ele nem deixou o Glauber terminar de falar e tal, aquela coisa. Né? Não, mas olha, quem sabe nós ganhamos um debate, né? Porque comigo eu sou um entrevistador, o cara tá na minha casa. Tu imagina se eu subo essa temperatura. Agora, num debate, eu faço o papel do Vilela. O Vilela fica assim, fazendo cara de bobo, né? Tanta defesa em favor aí ele passa pro outro, né? Eu tenho maior vontade, cara, de promover um debate pra isso, cara, porque debater aí tu já é obrigado a brigar com o cara, né? Tu tá no debate que todo mundo quer sair ganhando, né? Mas e aí, sugeriram algum debate aí? Como é que é? Eu não consegui acompanhar, cara. Eu escutei o nome do Rubão. Isso. Aí se botar o Peter e o Rubão, eu vou ter que separar essa... Eu não sei se vai sobrar uns dois socos, né? Um de um lado, o outro do outro, né? Aí eu vou me lascar, A rapaziada falou aqui, tem que botar esse barbudo aí pra debater com o Rubão, E os dois são grandes, mano. Tá maluco? Eu vou entrar no meio e vou tomar um soco de um lado e outro do outro. E detalhe, os caras falam alto, irmão. Maluco. Porra, energia. A questão aí é que o Rubão, ele não é um debatedor. Na verdade, ele é um defensor da Rússia e da China, né? Tanto ele como aquele comandante, acho que é Farinazo, né? Cara, como é que os caras defendem assim o Oriente de uma maneira meio que aberta, né? Para eles, o Oriente é que tem que vencer, que é o melhor, que é o superior, né? Eles não têm uma visão, vamos dizer, equilibrada sobre as coisas, né? Para eles, o melhor do mundo é o Oriente, né? O Ocidente caiu, não presta, os Estados Unidos é uma farsa. Então, assim,
Se eles forem debater, vai ser uma briga bem interessante aí, né? Porque o Peter, eu acredito que o Peter seja mais pelo lado ocidental, mas eu acho que tem uma visão mais equilibrada, né? O Rubão e o Farinaz eu acho que já são mais puxa-saco da China. Eu acho que não. Até o Peter não aceitaria um debate desse, porque eu acho que seria mais discussão do que discussão de ideias, né? Seria mais um bate-boca. O Rubão já teve no Monark também, tu sabe quem é? Não conheço. Não Tá, conheço. então quem sabe, ó. Já que tu me deu esporro ao vivo, eu vou fazer você responder ao vivo porra, também. Para com isso. Tu debateria com o Rubão? Deu viu pra caramba. Não debato com ninguém. Não? Debato não. Pô, Debato não. Que pena. Então deixa só o esporro no Mano Glauber mesmo, né não? Não, Mano Walter. Fechamos, rapaziada, mais um dia. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Tô começando, hein? Se você puder, confere aí inscreva-se e um like para ajudar aqui na luta. Cada vez mais trazendo conteúdos aqui para vocês. Eu também aceito sugestões, galera. O que você puder deixar aí de sugestão no chat. No chat não, na verdade, nos comentários. Se você puder deixar aí nos comentários o que você quer sugerir, por favor, faça isso, hein? Muito obrigado e até a próxima, hein? Valeu!